Olá, e aí vamos para mais uma aula aqui dos intervalos, não é isso? E agora a gente está começando uma etapa nova do curso, onde nós vamos estudar os intervalos de um por um. E nesse vídeo nós vamos estudar os intervalos de segunda, tá certo? São aqueles intervalos que são formados por duas notas vizinhas, né? A exemplo, o Dó e o Ré e o Mi e o Fá e o Sol e o Lá e o Si e o Dó, e assim por diante. Mas eu ainda posso ter também, repare só, o Mi e o Fá sustenido, isso também é uma segunda. O Fá sustenido e o Sol sustenido, o Sol sustenido e o Lá sustenido, o Si bemol e o Dó, o Si e o Dó sustenido. Então, esses intervalos, todos eles são intervalos de segunda maior. E a partir de hoje, a partir dessa aula, nós vamos adicionar uma subclassificação devido a algo que eu vou lhe mostrar agora que é interessante. Quando você coloca alterações nas notas que compõem os intervalos, essas alterações elas forçam uma subclassificação, porque existe uma diferença de altura que você precisa levar em conta na hora de classificar. E que a questão do número de notas não é suficiente para definir isso. Então, criou-se uma subclassificação. Uma coisa que nós vamos tomar como padrão e um ponto de referência, um ponto de partida, um ponto de orientação é a escala de Dó maior. Se você ainda não conhece a escala de Dó maior, vou mostrar, mas é bom que por fora você também faça algumas leituras sobre escalas maiores. O que é que eu quero te mostrar? As notas da escala maior, elas são sequenciadas, né? São separadas por tons e semitons. E dentro dessa escala vai existir uma padronização, alguns modelos que nós vamos utilizar para poder tomar como referência na hora de classificar os acordes. E nesse caso, os acordes não, os intervalos, desculpe. E nesse caso a gente vai estar falando sobre os intervalos de segunda. Então, eu vou falar sobre os intervalos de segunda levando em conta a escala de Dó. E tudo que você vê na escala de Dó, você toma como modelo para as demais escalas. E, consequentemente, você classifica os intervalos com mais facilidade, né? Então, vamos começar pensando da seguinte maneira. Todo intervalo de segunda, ele é formado, ele é composto por um tom ou dois semitons. E como exemplo, como modelo, nós vamos pegar o Dó e o Ré. Então, sempre que você se deparar com um intervalo de segunda, você deve comparar esse intervalo de segunda com Dó e Ré. Comparar. Não é ir para Dó e Ré, é só uma comparação. Então, se você notar, Dó e Ré é um intervalo de segunda, ela é composta por dois semitons. Todo intervalo que tiver essas características, todo intervalo de segunda que tiver essas características, ele é um intervalo de segunda maior. E como é que a gente faz para encontrar outros intervalos com essa mesma característica? Então, é só você pegar o Dó e o Ré, o Ré e o Mi. Então, você vai ver que entre o Ré e o Mi também tem dois semitons. Então, esse intervalo de segunda entre Ré e Mi também é um intervalo de segunda maior. Aí, quando você se depara com Mi e Fá, aí você percebe que esse intervalo, você vai notar que o Mi e o Fá, eles têm apenas um semitom entre eles de distância. Então, é o seguinte, essa segunda aqui é uma segunda mais próxima, né? Quando a gente compara o Dó e o Ré, você vê que, apesar de ter a mesma distância física, mas o fato de ter uma nota aqui no meio, um semitom com um semitom daqui, são dois semitons, aqui você só tem um. Você percebe que essa segunda aqui, ela é mais próxima. Então, a gente está diante de dois casos diferentes. Aqui, de Dó para Ré é uma segunda, porém com uma composição diferente, um pouco maior. Por isso que ela é chamada de segunda maior. E aqui você tem o Mi e o Fá com um semitom só. A composição dele é um pouco menor.
A distância é menor, por isso que leva o nome de segunda menor. Só que para você classificar maior e menor, você precisa ter um ponto de referência. Então, um modelo, o nosso modelo, para que você entenda, para que você use futuramente também, vai ser o Dó e o Ré como modelo de segunda maior. Então, sempre que você for classificar um intervalo de segunda, lembre-se que o modelo desse intervalo é Dó e Ré. Ok? Se você compara e percebe que eles têm as mesmas características, então esse intervalo é maior. Vamos pegar um intervalo de segunda maior, um daqueles que eu mostrei, né? Seria o Mi e o Fá sustenido. Isso aqui é uma segunda maior. Tá? Por quê? Note que entre Mi e Fá, a gente acabou de classificar como sendo uma segunda menor, porque só tem um semitom. Ou seja, um semitom a menos, né, que o semitom de mesmo que o intervalo de mesmo nome que a gente comparou antes, que era o Dó e o Ré. Então, esse aqui é a segunda menor. Se eu pego o Fá e faço ele subir meio tom, eu estou adicionando mais um semitom nesse intervalo. Né? Mi e Fá sustenido tem uma distância de 2 semitons. Um semitom, 2 semitons. Rapaz, eu estou trocando os nomes, né? Uai! Bem, você está entendendo. Então, aqui nós temos uma segunda maior pelo fato de termos 2 semitons. É quando você compara as características do Dó e do Ré e Mi e Fá sustenido, você percebe que os dois, apesar de serem formados por notas diferentes, eles têm as mesmas características. 2 notas vizinhas separadas por 2 semitons. Vamos para mais um intervalo de segunda maior. E aí você pode pegar, por exemplo, Fá sustenido e o Sol sustenido, né? E aí o que é que a gente vai ter? Fá sustenido, Sol sustenido, é uma segunda, são notas vizinhas, formados, deixa eu ver aqui, por um semitom, 2 semitons. Então, isso aqui também é uma segunda maior, tá? Vamos para outro. Sol sustenido e Lá sustenido. Sol sustenido, Lá sustenido é um intervalo de segunda, formado por 2 notas vizinhas, e a composição dele é um semitom, 2 semitons. Isso aqui também é uma segunda maior. Vamos pegar aqui um Lá sustenido e um Lá sustenido e um Dó bemol, não. Lá sustenido e um Si, melhor. Lá sustenido e Si. Ok? Você vai ver que elas são bem coladinhas aqui, ó. Lá sustenido e Si. Vamos contar. Lá sustenido, Si. 2 notas vizinhas, intervalo de segunda. Só que entre elas só tem um semitom. Pronto, aí chegou a hora de eu comparar. O intervalo maior, de segunda maior modelo, que é Dó e Ré, tem 2 semitons, ou um tom. E esse aqui só tem um semitom, mas é uma segunda. Então, como ele tem um semitom a menos, a gente vai chamar isso aqui de segunda menor, certo? Lembre-se que a segunda tem que ser notas vizinhas, tá certo? Notas coladinhas. Notas na sequência da escala de Dó. E por último aqui, você vai pegar o Si e o Dó, por exemplo, né? Você vai ver que o Si e o Dó, assim como o Mi e o Fá, eles também têm um semitom entre eles. Apesar de serem teclas brancas, vizinhas, muita gente confunde e costuma dizer que esse intervalo ele é de um tom, né? Mas não, aqui, ó, como elas são vizinhas imediatas, coladinhas, entre elas possui a menor distância possível entre 2 teclas, que é de um semitom. Isso aí já está resolvido. Então, Si e Dó são 2 notas vizinhas, são intervalo de segunda. Comparando com Dó e Ré, que é o intervalo modelo, que tem 2 semitons, Si e Dó sustenido só tem um. Então, isso aqui é o intervalo de segunda menor. Se a gente fizer uma alteração nesse intervalo, e, por exemplo, o Dó sustenido, ou o Dó receber um sustenido, né, fazendo com que ele suba um semitom, aí sim ele passa a ser um intervalo de segunda maior, Si e Dó sustenido. Por quê? Porque agora ele tem 2 semitons. Aí isso aqui é uma segunda maior. Ele tem as mesmas características de Dó e Ré, que é o intervalo modelo.
Então, aqui eu tenho duas notas vizinhas, segunda, separadas por dois semitons ou um tom, segunda maior. Si e Dó sustenido, a gente tem duas notas sucessivas, Dó, ou Si e Dó sustenido, na ordem da escala, né? Na ordem de posicionamento delas. É uma segunda, e como ela tem dois semitons ou um tom, isso aqui é uma segunda maior. Um outro caminho, ou algo que a gente pode estudar, que a gente pode utilizar, né, no dia a dia da música, na formação de acordes, é a construção de intervalos de segunda maior e menor, ou a alteração desses intervalos. Vamos supor que você tenha um intervalo de segunda menor, como Mi e Fá, e você tem a necessidade de transformar esse intervalo em uma segunda maior. Você pode fazer isso de duas maneiras aqui. Você pode fazer com que o Fá suba um semitom, fazendo com que entre elas passe a ter dois semitons, né? É a característica do intervalo de segunda maior. Ou você pode fazer o Mi descer um semitom, né? Fazendo com que ele receba um bemol. De Mi bemol para Fá. Isso aqui também é um intervalo de segunda e é uma segunda maior, porque tem dois semitons, né? Ó, daqui para cá um semitom, daqui para cá outro semitom. Outro exemplo, um semitom, aliás, um intervalo maior que você precisa alterar para se transformar em menor. Vamos pegar o próprio Dó e o Ré, o intervalo modelo de segunda maior. Eu preciso transformar isso aqui de segunda maior para segunda menor. Para isso você pega o Ré, diminui um semitom, vai ficar Ré bemol, né? Dó e Ré bemol. Então isso aqui é uma segunda menor porque só tem um semitom entre elas. Ou eu posso fazer o Dó subir um semitom, né? E aqui eu tenho Dó sustenido e Ré. Aqui só tem um semitom também, tá? Cuidado para você não confundir o seguinte. Segunda menor, aí você faz Dó e Dó sustenido. Tá errado. Isso aqui não é uma segunda. Por quê? Quando você diz o nome da nota Dó, Dó, você não usou o nome de uma nota diferente. Esse intervalo ele não está sendo composto por duas notas, ele está sendo composto por duas teclas, certo? Mas não por duas notas. Isso faz diferença na hora de uma prova, tá? Num concurso, uma seleção. Isso aqui, ó, Dó e Dó sustenido, isso é um intervalo de primeira justa. A gente vai falar sobre os intervalos justos já, tá? Não nessa aula, né? Dessa aula em diante eu quero abordar os intervalos maiores, depois os intervalos justos, e os menores diminutos e aumentados, eles são alterações desses intervalos maiores e justos, tá certo? Mas não agora, não hoje. Quer dizer, hoje pode ser, né? Que você pode terminar essa aula e assistir a próxima. Bem, agora chegou a hora da gente fazer um pequeno resumo e concluir. Estamos falando nessa aula sobre intervalos de segunda, que são aqueles intervalos formados por duas notas consecutivas, vizinhas. Exemplo, Dó e Ré, Ré e Mi, Mi e Fá. A gente tomou como modelo a escala de Dó maior, né? Estamos analisando os intervalos dentro dessa escala e como modelo de segunda maior, é um ponto de partida, a gente está usando o Dó e o Ré. E observamos que entre o Dó e o Ré temos um tom e concluímos que toda segunda maior vai ter um tom, certo? Esse intervalo aqui é o intervalo modelo das segundas maiores. Então, você sempre vai classificar as segundas levando em conta o que você tem entre Dó e Ré. Então, nessa aula, isso é fundamental. E esse princípio de ter um modelo e usar esse modelo para classificar outros intervalos de mesmo tamanho, de mesmo número, no caso segundas, isso aí é estratégico para que você futuramente use o mesmo princípio para as terças, para as quartas, quintas, sextas, sétimas e assim por diante. Tá certo? Essa aula, ela é uma aula que vai apresentar esse macete, né, essa regra, mas eu estou trazendo um princípio importante, que é esse princípio de você ter sempre uma base, um modelo para comparar, certo? Se você usar esse modelo, você não vai
errar nos outros intervalos, na classificação de outros intervalos, tá certo? Pois bem, qualquer dúvida, veja o vídeo novamente, deixe seu comentário e não esqueça de classificar a aula, né? Tem umas estrelinhas aí embaixo. Coloca uns pontinhos lá, coloca umas estrelinhas lá, que isso é importante pra gente, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os intervalos de primeira. Engraçado, né? Que eu comecei pelos intervalos de segunda, mas a ordem não vai importar muito nesse momento, certo? Então, nessa próxima aula, vamos falar sobre os intervalos de primeira. Até lá, então.